That Arizona sky burning in your eyes. Olá pessoal, muito bem-vindo à nossa aula de Física hoje, atendendo aí ao pedido de uma aluna, da Luana, do terceiro ensino médio, que ao procurar esse exercício pela internet não achou nem no YouTube e nenhum outro meio, pedindo então para que eu fizesse e atendendo ao seu pedido e também a curiosidade de muita gente que provavelmente deve ter procurado essa questão, terei um maior prazer em resolver. Então fiquem comigo até o final dessa aula que vocês vão entender e assimilar com bastante segurança essa questão aqui que envolve uma série de conceitos, ok? Vamos lá então. Caiu na Unimar, Universidade de Marília, para determinar o módulo da velocidade de um projétil, é colocado um pequeno bloco de madeira de massa 480 gramas sobre um balcão horizontal perfeitamente liso e apoiado em uma mola inicialmente sem deformação, conforme figura abaixo. A seguir, dispara-se o projétil de massa 20 gramas paralelamente ao balcão. Sendo a colisão entre o projétil e o bloco perfeitamente inelástica, a mola de constante elástica a 450 newtons por metro sofre uma deformação máxima de 20 centímetros. Desprezando-se os efeitos de atrito com o ar, qual a velocidade com que o projétil atinge o bloco? Aí temos essas alternativas abaixo. Bom, pessoal, eu vou refazer esse desenho aqui no alto para que vocês possam entender melhor. Bom, eu tenho então uma situação original que é o seguinte. Eu tenho aqui o projétil, ele está indo com uma velocidade v e num segundo momento, claro, vai atingir, vai ter o impacto aqui e ela vai ficar incrustada aqui nesse bloco de madeira. Bom, pessoal, é o seguinte, ó. A pergunta do exercício, como eu sempre digo, é qual é a velocidade com que ela vinha aqui, não na hora do impacto. Uma observação muito importante é o seguinte aqui, ó. Sendo a colisão entre o projétil e o bloco perfeitamente inelástica, isso aqui é muito importante, significa o seguinte, que vai ter uma fusão entre o bloco de madeira e o projétil, os dois se transformam num único bloco e os dois seguem com a mesma velocidade. E vamos fazer de conta que esse aqui é o meu x, ou seja, a deformação x igual a 20 centímetros. Então a bala, o projétil veio, impactou aqui com o bloco, esse bloco se locomoveu aqui 20 centímetros. Entenderam? Então, agora a pergunta é, esse bloco aqui, ele tem a massa de 480 gramas. Eu vou chamar a massa com M maiúsculo, 480 gramas. A constante elástica dessa mola aqui é K igual a 450 newtons por metro. O que quer dizer uma constante elástica? Constante elástica, nesse caso aqui, significa o seguinte, gente. Se o K vale 400 newtons por metro, significa que para eu deformar essa mola em 1 metro, eu preciso aplicar uma força de 450 newtons. Entenderam? Então, cada tipo de mola tem uma constante. Por exemplo, uma mola da tua apostila, ela tem uma constante elástica baixa, porque precisa de um mínimo de esforço para deformar, não é isso? Então, quanto maior a constante elástica, mais difícil é a sua deformação. Muito bem, aqui vamos envolver teorias que nós vamos recordar agora. Primeira coisa, antes do impacto desse projétil, eu vou chamar de M minúsculo, a massa, tem 20 gramas. Então, antes do impacto, ela vinha com uma velocidade, impactou, deformou 20 centímetros. Beleza. A pergunta é, qual é essa velocidade? Então, aqui nós vamos inicialmente envolver o conceito de quantidade de movimento. A quantidade de movimento nada mais é do que, simbolizado pela letra Q maiúsculo, igual a massa vezes a velocidade. E, pelo conceito de quantidade de movimento, quando você envolve aí dois corpos ou mais, significa o seguinte, que a quantidade de movimento
antes do impacto tem que ser igual à quantidade de movimento depois do impacto. Bom, o que quer dizer isso aqui? Bom, antes do impacto, quem estava em movimento aqui é o projétil, a bala aqui, né? Então, seria o m da bala, do projétil, vezes a sua velocidade, mais a massa do bloco, vezes a sua velocidade. Mas como esse bloco está parado, então a tua velocidade é zero. Tem que ser igual, agora, muito cuidado, depois do impacto, concorda que a bala já está incrustada aqui no bloco? Então, juntou as duas massas. Então, M maiúsculo mais um M minúsculo. A massa do bloco mais a massa do projétil. Vezes... Agora, muito cuidado aqui, gente. Concorda que, ao impactar aqui, o conjunto vai ter uma velocidade que não é a mesma dessa velocidade inicial, claro. Ela vai ter bem menor. Então, eu vou chamar essa nova velocidade de V', tá? Sempre observando, gente. O objeto da questão é o V. O V' é a velocidade adquirida após o impacto. Muito bem. Então, aqui, vamos dar nome aos bois. Massa do projétil 20, vezes a velocidade que é a pergunta. A massa do projétil mais a massa do bloco vai dar 480 mais 20 vai dar 500. 500 vezes a nova velocidade, que é V'. Muitos alunos perguntam na aula, professor, mas se a velocidade, aqui é a resposta, que é em metro por segundo, então a massa tinha que ser por quilo, não é isso? Bom, poderia, nesse caso aqui, gente, você concorda que 20 gramas e 500 gramas, a partir do momento que eu passar o 20 gramas para cá, grama com grama vai simplificar, vai cortar. Então, não há necessidade, nesse momento, de fazer igual a aquilo, tá? Porque tanto faz, para você passar 20 gramas para aquilo, basta dividir aqui por 1000 e aqui por 1000. Ora, vai dar na mesma, não é isso? Então, a minha velocidade é igual a 500 sobre 20 V'. Porque eu não tenho nem o V nem o V'. Então, vamos deixar por enquanto assim, mas vamos simplificar aqui, ó. Corta, corta. 50 dividido por 2 dá 25. Então, a minha velocidade inicial é 25 vezes maior do que a velocidade depois do impacto. Então, eu tenho essa informação aqui e vou guardar essa informação por enquanto. Então, agora, se eu vou ter que buscar, vou capturar essa velocidade V' aqui. A partir do momento que eu descobri, aí sim eu já descubro, basta multiplicar por 25, já descobri aqui a velocidade. Beleza. Então, agora nós vamos entrar com outro conceito. Conceito de conservação de energia. Você sabe que a energia mecânica é o somatório de energia cinética, mais a energia potencial gravitacional, mais a energia elástica, se existir algum elemento que provoque a elasticidade, tá? Bom, você sabe que a energia mecânica, quando não há dissipação de energia, ela se mantém constante. Então, nesse caso aqui, como ele desprezou o atrito, então não há perda de energia. Sempre lembrando que energia cinética, vamos fazer aqui uma pequena revisão. Energia cinética só existe quando há movimento, tá? Então, é massa, velocidade ao quadrado sobre 2. A energia potencial gravitacional, se existisse, mas eu vou deixar aqui colocado, é massa vezes a gravidade local vezes a altura que ela encontra-se em relação a um referencial qualquer. E a energia potencial elástica é igual a K vezes x ao quadrado sobre 2. Onde K é a constante elástica, x é a deformação. Se a constante elástica está em Newton por metro, a x é a deformação em metros. Toma cuidado com unidade. Muito bem. Uma segunda situação agora é o seguinte, gente. A partir do momento que o projétil se alojou aqui no bloco, ela vai iniciar um movimento com uma certa velocidade. Eu não sei qual é essa velocidade. Por isso que eu chamei de V' aqui. Então, essa velocidade vai fazer com que o conjunto se locomova durante 20 centímetros até parar. Então, no início do movimento, tem só a energia cinética do conjunto. E qual é a energia cinética do conjunto? Essa formulinha, massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Só que a massa, nesse caso,
eu tenho que juntar as duas massas, tanto do projétil como do bloco. Então vai ficar assim, ó. A massa do bloco que é 480, mais a massa do projétil que é 20, vezes a velocidade V' ao quadrado. V' porque a nova velocidade não é essa aqui, tá? Sobre 2. Então, nesse momento, a mola ainda não deformou, então não tenho nenhuma outra energia a não ser a cinética. Depois do impacto, eu tenho o quê? Lá no final, eu não tenho mais energia cinética, porque o bloco parou aqui, nos 20 centímetros. Então, nesse momento, essa mola deformou 20 centímetros. Então, existe uma energia elástica acumulada aqui. Então, essa energia mecânica inicial tem que ser igual à energia mecânica final. Só que a mecânica final só é formada com a energia potencial elástica. Então, aqui vai ficar K vezes x ao quadrado sobre 2. Bom, pessoal, cuidado. Esse 2 com esse 2 eu posso cortar, porque se eu passar esse 2 para o outro lado, vai sair multiplicando. E vai ficar 2 sobre 2. Então, eu já vou cortar ele aqui no ninho para evitar. Agora, muito cuidado também aqui, ó. Aqui está em gramas. Agora sim, eu tenho que transformar esse cara aqui em quilos agora. Então, como é que eu transformo gramas em quilos? Basta dividir qualquer massa em gramas por 1000. Aí transforma em quilos. Então, aqui vai ficar 500 sobre 1000. 500 sobre 1000. Já está em quilos aqui, tá? Vezes a velocidade V' ao quadrado igual a K. Observe que o K está aqui 450, tá? Aqui é 450 newtons por metro, vezes, cuidado aqui agora, ó. Então, como a deformação foi 20 centímetros para passar para metro, basta dividir por 100, né? Isso, 20 por 100. Corta, 2 sobre 10 vai dar 0,2 metros. Então, essa deformação aqui é 0,2 ao quadrado. Bom, 500 aqui, corta-se 2 zero, corta-se 2 zero. 5 sobre 10 vai dar meio, não é isso? Então, meio V' ao quadrado igual 0,2 ao quadrado vai dar 0,04. Então, aqui, 450 vezes 0,04. Isso aqui vai dar 18. Então, meio de V' ao quadrado igual a 18. O 2 está dividindo, vem para cá multiplicando. Então, V' ao quadrado ficará igual a 2 vezes 18 vai dar 36. Ora, extraindo a raiz quadrada do V' aqui e raiz quadrada do 36, eu chego à conclusão de que a velocidade desse conjunto após o impacto V' é igual a 6 metros por segundo. Acabou o exercício? Não, claro que não, porque essa velocidade aqui é a velocidade desse bloco, desse conjunto aqui. E a pergunta é, qual é a velocidade do projétil antes do impacto? Bom, eu tinha obtido aqui logo no início que a velocidade do projétil é 25 vezes maior do que a velocidade do conjunto após o impacto. Então, agora é só substituir. A minha velocidade V é igual a 25 vezes os 6 metros por segundo. Isso vai dar quanto? Vai dar 150 metros por segundo. Então, o projétil vinha com uma velocidade altíssima, 150 metros por segundo. A alternativa E de escola. Entenderam, gente? Se mesmo com essa aula você ficou com alguma dúvida, não deixe de escrever nos comentários ou pode me enviar sua dúvida em inbox, que eu vou ter o maior prazer em atender a cada um de vocês, ok? Se você gostou da aula, não deixa de fazer sua inscrição, isso ajuda muito esse canal. E caso você tenha gostado da didática e da relevância do tema, deixe também o seu like, que ajuda o YouTube a divulgar ainda mais esse canal aqui. Beleza? Por hoje é só, eu deixo aqui um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, gente.